Faz aí. Tá vendo que eu apaguei a luz? Deixa eu ligar. Olha. Olha o pau aí aparecendo. Olha que lindo. Caralho, mano, fica muito lindo. Nossa, velho. O treinamento de Ondaro é uma dessas coisas que eram muito boas, muito legais e muito difíceis. Que é um treinamento exaustivo, né? Muito puxado, muito puxado. A gente tá acostumado com treinamento puxado, mas é diferente, porque pega nos pontos que você não tá acostumado. E... Só que ao mesmo tempo é muito gostoso, mesmo cansado, a gente queria fazer, né? A gente sabia que ia cansar, que ia cansar, que ia cansar, mas a gente sempre quer fazer, sempre quer. E aí trazer isso pro nosso treinamento foi muito, muito curioso, assim, porque a gente começa a perceber as semelhanças. Não no primeiro momento, eu acho que eu demorei um pouquinho pra começar a perceber isso, assim, porque a primeira vez que você vê o treinamento, só fica eu, né? Fica assim, só... Aí, conforme o tempo foi passando, a gente começa a perceber as semelhanças. E não só nessa parte da resistência, né? Da gente fazer um trabalho muito físico também. Mas, pô, eles, no treinamento de Ondaro, eles fazem ritmo e equivalência, por exemplo. Sabe? Então a gente falava, a gente treina isso. A gente treina isso, a gente treina isso. Só que é outra coisa totalmente diferente, que não é tão diferente assim. Na Mostra de Cultura Indígena, a gente teve a oportunidade de presenciar vários rituais, várias situações com esses povos. E mesmo eles sendo muito diferentes entre si, tem algumas semelhanças, alguns aspectos que chamam a nossa atenção. Em todos eles a gente vê um respeito muito grande pela natureza, pela terra. A terra tem um valor outro para eles, que eu acho que é uma coisa que a nossa sociedade deveria aprender muito com isso. Então teve momentos belíssimos em que você percebe uma conexão muito forte com o canto, por exemplo, com a maneira de cantar ou de rezar ou fazer a sua oração. Você percebe uma conexão muito forte com o entorno, com tudo que está ali. É como se, de repente, você visse a ligação entre céu e terra, sabe? É muito bonito de se ver, é uma coisa que toca a gente. Então eu lembro de vários momentos em que isso aconteceu, você sentia essa presença muito forte dessa situação. E tudo isso feito por eles, de uma maneira singela, uma entrega física mesmo, do que está fazendo. Quando eu recebi o convite para participar do Nhandem Varieté, foi uma surpresa. Eu fiquei muito feliz, mas também eu falei assim, uau, que desafio, porque... Mas eu acredito no trabalho do Refinaria e também do acolhimento dos nossos colegas, né? E o Daniel sempre falou, vai até onde dá, né? Vai até onde a gente consegue. E então eu senti muito segura com isso, eu senti bastante confiante. Isso aí me deu bastante segurança. Participar de todas as oficinas foi cada uma experiência muito interessante. Cada vez que eu participava, a primeira oficina foi assim, uma surpresa para mim, mas a segunda foi uma linguagem diferente, né? Porque foi sobre a violência contra as mulheres. E a terceira, que é sobre os indígenas,
foi mais bacana ainda, porque nós aprendemos assim muito sobre a vida dos indígenas, né? As pesquisas, a relação com eles, com a natureza. E é um vasto material, foi muito interessante. Essa personagem é uma representação mítica, né? Uma semideusa indígena. Então, para mim, era uma questão onde não poderia ser coisas bruscas. Era uma mãe, né? Quase como uma mãe, porque ela mostra os filhos. Ela não... E eu fui trazendo esses estímulos, o que era essa deusa, o que era essa grande mãe, o que era essa grande ternura, o que era esse nascimento dessas crianças, o que era o seu próprio nascimento, buscando vários estímulos até que começaram a surgir os respiros junto com o estímulo musical que o diretor deu, que o Daniel deu. Então surgiu a partir daí, e daí a partir do momento que foi consolidado esse nascimento, essa respiração, o Daniel ele jogou outro estímulo, que foi uma música mais rápida. Então, era já uma vivência de outra maneira, né? Já não cabia mais o respiro do primeiro nascimento, não, era a vivacidade, a florescência, né? Então, ele começou a jogar só que ainda era uma flauta e ainda era suave, então, só que mais agitado. Então foram jogados outros estímulos, vieram estímulos meus que eu trouxe e vieram estímulos externos, baseadas em mitos indígenas, em vários mitos. Essa cena toda, esse corredor todo, são acho que é uma inserção de 4 mitos, né? Até que tem a bênção do alimento e a bênção da bebida. Os alimentos sagrados que nos alimentam, né? E que nos dão vida. Os deuses trazem esses alimentos para essa semideusa, né? Depois dela ter trazido os outros seres humanos para a Terra. Então ela louva e agradece esse alimento, cumprimenta todos os presentes, né? Todos os outros seres humanos, com uma fala em Guarani. Carúdio, Carua, Remen, Baé, Nanderetegi. Uma das coisas que eu mais gostava nessa peça, que também era uma coisa de desafio, é que tinham várias pessoas. A gente estava acostumado a trabalhar com menos atores, pelo menos às vezes que eu estava nas peças, e agora a gente tinha mais gente. E pra mim, a princípio, isso foi um pouco engraçado, assim, ter essa divisão, assim, né? Enfim. Mas era muito gostoso ao mesmo tempo. E aí tem o personagem do chamador, que abre a peça, né, convidando as pessoas a participar dessa peça ritual. E é uma das coisas que eu mais gostava de fazer, assim, que logo que começava já pá, e chamando as pessoas, e tem que ser uma coisa muito convidativa, né, porque senão, né, se a pessoa tá convidando, tem que, né, se sentir à vontade e tudo mais. E no começo eu ficava, acho que um pouco... Tinha um certo receio, assim, uma certa timidez, acho. E aí eu comecei a trabalhar na rua, né. E aí tem uma hora que começa a ficar tão gostoso, que eu queria convidar todo mundo. As pessoas passavam de carro e eu chamava as pessoas dentro do carro. Era muito gostoso. E aí também tem o demônio, que aparece num momento da cena e derruba, né, uma personagem assim com a energia. E eu achava muito interessante que o que derrubava ele de volta, né, o combate, era uma coisa tão do dia a dia dos indígenas, né, que é o petenguá, que é uma coisa simples e tão forte, tão sagrada. E aí, mas, né, no final a gente tem o Sepetu Araju, né, que foi uma liderança muito importante, e ter que me transformar nele era tão difícil que no começo eu não queria
Não é que eu não queria fazer, assim, como eu posso explicar? Era como a morte que a gente fica com receio. Eu tinha tanto receio no começo, porque é muita responsabilidade. Eu ficava aflita de fazer. Eu falei, bom, aí eu conversei comigo, né? Eu falei, eu tenho que fazer, né? Eu vou fazer. Então, ou eu faço um negócio bem feito e honro, né, isso, ou eu vou, porra, né? Então aí eu comecei e aí começa a virar uma coisa gostosa, porque dentro desse... O personagem, quando ele se transforma em Sepé, tem a parte do treinamento Chondario. E isso, apesar de ser uma coisa que cansa muito, é uma coisa que traz muita força. Traz muita força. Então você tá exausto, só que ao mesmo tempo você tá preenchido, assim, carregado, como carregar uma bateria mesmo, assim, né? Você gasta, só que você tá lá. E era muito difícil. Eu demorei pra aceitar ele, vamos dizer assim. Foi um pouco difícil no começo, eu tinha muito receio, muito receio. Só que era muito gostoso também de fazer. Bom, sobre a encenação da obra em Enem-Barité, ela foi montada em cima de duas estruturas, né? Sobre um rito, né? Um ritual, a obra é um ritual, né? Com todos os elementos de um ritual, né? Os cânticos, as bebidas, a celebração. Então, no primeiro momento da obra, é esse momento da celebração, do cântico, onde os deuses entram. Depois, tem a parte do festivo, tem a parte da celebração, tem a parte do comungar, tem a parte posterior, que é a elevação espiritual, né? Junto com os espectadores. É feita uma cerimônia, uma reza, né? Até o momento final, né? Depois da cerimônia, da reza, da elevação espiritual, a gente tem a questão das falas, né? Que após esse momento, quando é tocado pelo divino, vêm as falas. E termina com um grande festivo, com um grande festejo, né? Um rito de comemoração, um rito de festejar a vida. A outra camada, então, essa é a parte externa, que eu chamo da encenação. A parte interna acontece um rito do teatro, né? Então é um rito que acontece dentro de um rito. Que daí tem a parte da obra, do espetáculo, da peça propriamente dita. Então é um rito que dentro acontece um espetáculo, né? Então ela é dividida em 4 momentos. No primeiro momento é a parte externa. A gente faz na parte externa do teatro, ao ar livre, que é o momento da criação dos mundos, a criação dos deuses criando os seres, toda a questão dialética com relação a isso. Depois, a segunda metade do espetáculo, ela acontece na parte externa do espaço cênico, no jardim. E daí tem uma relação já de dialética, né? Que já vem desde o começo, porque o externo já não é tão externo, não tem mais terra, tem asfalto cobrindo esse asfalto, então essa terra, né? Então toda essa relação dialética depois vem para o segundo momento, que é na parte externa do espaço, e aí já tem uma casa de um lado, um jardim do outro. Cenograficamente, aquele jardim representa a mata, mas também o concreto adentrando nessa mata, a partir do momento que um humano surge. E aí tem um terceiro momento, que é dentro da caixa preta, né, dentro do galpão cênico, que é o terceiro momento da peça, onde verticaliza a relação dos personagens, desse rito dentro desse rito maior da encenação, que são as ações dos personagens, né? O contato com o bandeirante, o contato com o colonizador, toda a trama que acontece em cima disso. Depois da celebração, né, do culto, da elevação espiritual, que é o momento nos rituais onde qualquer participante manifesta a fala, uma história, uma mensagem, uma reflexão, e daí são esses momentos que entram as encenações
dramaturgicamente organizadas, de ações que contam sobre Sepete Araju, que contam sobre os bandeirantes, sobre o contato da colonização, todos esses conflitos, como se fosse a parte cerimonial que os participantes, após o rito de elevação, a parte de elevação, começam a manifestar os seus pensamentos, as suas análises, as suas críticas, isso em forma de peça. Então a gente tem essas duas camadas na encenação acontecendo concomitantemente. Então, assim como nas outras obras que o Grupo Refinaria trabalha, a gente também trouxe as questões das nossas pesquisas, que são muito similares a essa pesquisa que nós estamos fazendo, tem encontros, né? O público, na encenação, ele faz parte da encenação, ele faz parte desse rito. Então ele participa desde o começo, no primeiro momento, através de um convite cenicamente elaborado, para que isso ocorra. Depois, no segundo momento, o público já está envolvido com a situação e participa dos ritos, no caso do rito da celebração do alimento, né? Cantado um toré. E daí, junto com a personagem central, o público transita sobre o espetáculo. Então, na obra, em sua grande parte, eu posso dizer com certeza 80% é em língua nativa. Por que foi tomada essa opção? Porque é a nossa língua, né? Nós temos mais de 300 etnias, mais de 200 línguas diferentes dentro do nosso país que nós desconhecemos. Então nós optamos em fazer a parte dramatúrgica, a parte falada do texto, da obra, em Guarani. Também com uma relação crítica. Isso causa uma sensação no espectador de que ele está assistindo uma peça estrangeira, de uma língua que ele não compreende. É claro que o público compreende o espetáculo através do corpo, através de outras simbologias, através de outros elementos. Mas essa sensação também ela foi proposital para gerar uma relação dialética reflexiva sobre essa questão. Quer dizer, uma língua, no caso o Guarani, que é uma língua originária do nosso povo, do nosso país, da nossa região, uma das, e que nós, como povo brasileiro, não conhecemos. Então, essa relação de trazer a obra também na linguagem falada em Guarani é para gerar esse efeito reflexivo. Ora, parece um espetáculo de outro país, de outra língua, mas sabemos que não é. É em Guarani. Para gerar algumas reflexões sobre essa questão também. E eu falo teatro e não teatralidade porque é teatro, é um outro tipo de teatro. Eu sei que a palavra teatro tem um outro significado com outros elementos já estruturados, mas essa palavra teatro, no teatro que nós conhecemos, ele tem uma estrutura que é uma estrutura que veio com os colonizadores, que veio com os povos nativos, através das manifestações culturais, as manifestações ritualísticas, as danças, tudo de caráter, né, cênico. Elas nos mostram uma outra estrutura de teatro, né, além do termo teatralidade. Uma estrutura que ainda é muito frágil para a gente pontuar, nós como grupos, a sua estrutura geral, devido à diversidade estética, devido à diversidade cultural rica que nós temos aqui no nosso país, com os povos indígenas. Mas é possível observar o treinamento contínuo, por exemplo, na dança dos chondaros, é possível observar treinamentos de dança, a gente pode encontrar todos os elementos da força, os elementos das energias, as questões técnicas sendo trabalhadas de maneiras outras, para trazer aquela qualidade estética daquela manifestação específica cultural, daquele teatro específico daquela comunidade. Então, no primeiro momento da obra, que acontece na parte externa, existem os deuses que estão aqui comigo,
né, me acompanhando. Uma ótima companhia, aliás, que começam a apresentação desse espetáculo, dessa cerimônia, né? Então, nesse primeiro momento, nessa primeira cena, esses personagens entram cantando, louvando aos deuses, abrindo caminho para a sua passagem em meio aos espectadores, em meio aos participantes, e começa uma série de ações, através de cânticos, danças, performances, onde esses seres começam a criar o mundo, os planetas, o universo, partindo de um vazio, né, do vazio criador, e ali eles fazem a cena do vazio criador. E tem uma pequena dialética entre esses dois núcleos de divindades, onde se questionam a relação da criação do ser humano, né? E daí aparece uma deusa, né, a deusa maior, que ela aparece em cima do telhado da casa, a cena do espaço cênico do Refinaria, a cena acontecendo na rua, e daí começa um diálogo e uma certa ordem dessa deusa para que o ato aconteça. E aí a cena se fecha, aparece, já vamos para a segunda parte do espetáculo, no jardim do Refinaria, na parte externa, cria-se o primeiro indivíduo, o primeiro ser humano, ainda numa relação muito próxima com a divindade, mostrando que esse momento da criação do ser humano, onde a relação com a natureza, a relação com os elementos celestes, a relação com as divindades ainda eram próximas, eram dentro do cotidiano, era algo comum, algo que as comunidades indígenas nos mostraram e nos mostram ser presentes, né? Não existe, a gente coloca a palavra religiosidade, mas para os indígenas não é religiosidade, é a própria vida, é o cotidiano, é o dia a dia. Então essa relação que nós, como povos não indígenas, pessoas que desconhecem dessa riqueza cultural, somos convidados a observar, a relembrar, a se sensibilizar nessa harmonia construtiva. Depois, essa personagem que é a mãe de todos, a criadora dos seres humanos, ela é quase uma figura, quase um semideus, passando por alguns ritos, algumas mitologias de algumas etnias na relação do fumo, da fumaça, onde os deuses trouxeram essa fumaça para o homem se proteger de outras entidades maléficas, do surgimento dos alimentos, a louvação aos alimentos, ao sacrifício do alimento que tira a sua própria vida para dar a sua vida a nós. Essa celebração, essa louvação é feita junto aos espectadores, e daí eles entram num terceiro momento, que é dentro dessa caixa preta, né? Um lugar que representa o confinamento, um lugar que representa uma prisão. E também é dialético, porque ele também representa um lugar de reza. Ele também representa, por exemplo, no caso dos Guaranis, uma upuí, a casa sagrada, a casa de rezas. Então, nesse terceiro momento, a obra, esse espaço cênico permeia entre esses dois códigos. Ora, quando o símbolo do colonizador, de um padre jesuíta que compactuou e também, de certa forma, incentivou a colonização, a organização para a colonização, o símbolo dos bandeirantes. Então, tudo isso
né, o Borba Gato, quando ele vem em cena, representa essa prisão, esse lugar enclausurado, essa parede, esse cimento em todas as partes. E ora, quando está acontecendo um rito de celebração, o rito de preparação das danças, a relação de força dos indígenas, de resistência, de cultura viva, isso se transforma numa casa de reza, né? E daí permeia por todos esses personagens, né, numa relação reflexiva nesses acontecimentos, até que termina na força da resistência dos povos indígenas e uma celebração junto com o público, com a música Nhandembarete. Eu já tava assim numa carga de pré-estreia, de muita ansiedade, né? E a gente tava num fluxo muito intenso de trabalho. E era uma coisa que eu queria muito fazer. Tava muito empolgada com a estreia, né? E aí do nada cortou tudo. Demorou um pouco pra cair, aliás, demorou bastante pra cair minha ficha, porque até, assim, beleza, tá acontecendo isso, mas e aí, o que isso significa? Né? Como assim a gente não vai apresentar? Como assim ano que vem? Tipo, foi não muito aos poucos, né? Mas quando caiu a minha ficha que não ia nem ser esse ano, porque até então eu pensava, beleza, a gente não vai apresentar agora, mas fim do ano tá aí, vamos que vamos. E não é isso que tá acontecendo, o negócio é pior. Foi, acho que, um luto. Quando eu penso nisso, eu penso meio que num luto, assim. Parece que eu tinha perdido uma coisa que tava ali já, sabe? E... enfim, não tinha, assim, muito o que fazer, né? Foi um processo difícil, acho que como pra todo mundo, né? Mas o fato da gente tá tão próximo da estreia e isso cortar, assim, foi muito cruel, sabe? A gente tava, acho que todo mundo, muito empolgado, assim, tava cansativo, porque a gente tava meio que correndo contra o tempo pra fazer tudo, muita coisa pra fazer ainda, não sei o que tal, só que a gente tava no fluxo, a gente tava naquele ritmo já. Então o ritmo meio que já tava fazendo parte, já não era tão incômodo, e de repente cortou tudo, você fica meio catatônico, assim, meio sem saber o que fazer, pra onde correr e agora, né? E aí foi foda. Foi bem ruim mesmo, assim. Achei que eu fosse entrar num buraco, assim. Só que, assim, a arte salva de várias formas, né? Então, o que eu podia fazer em casa, eu fazia em casa. Isso me aliviava. Outras formas de artes que eu busquei, que eu descobri, que também me ajudaram muito, que assim, apesar do meu foco ser o teatro, né, eu fiquei muito agradecida de ter encontrado outras coisas, assim, de ter descoberto novas possibilidades. Eu falei, caraca, se não fosse essa merda, eu não teria descobrido isso, não ia saber dessa possibilidade, não vi outra forma de eu saber disso, não conseguia achar isso. Então, assim, foi tudo muito louco, mas difícil. Naquela reunião, quando nós decidimos não apresentar, eu confesso assim que eu estava um pouco decepcionada, sabe? Deu uma tristezinha, eu queria negar tudo que estava acontecendo. Mas aí, refletindo o que a gente estava fazendo, o que meus colegas, né, a refinaria estava fazendo, era se protegendo e protegendo o outro, protegendo a nós todos. Eu fiquei bastante triste. Produção, figurinista, atores, enfim, narrando partes do processo, respondendo algumas perguntas, sabe? Dando pequenas entrevistas pra gente montar um documentário sobre todo o processo. Partes do ensaio e tal, para ter um material interessante numa próxima etapa, ano que vem, quando for possível, né?
que eu acredito que ano que vem as coisas já espero, desejo, né? E a gente tivesse um material bom de base sobre espetáculos, sobre a pesquisa, né? Com os desenhos das encenações, com os desenhos dos figurinos, com os figurinos prontos, com fotos, várias coisas que a gente conseguiu colher sobre a pesquisa, material. Amor.
que o ser seja.